Boa noite, meus queridos e minhas queridas alunos e alunas. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a Idade Média. Vou trazer a Idade Média desde um pouquinho antes dela, que nós já chamamos do período paleocristã, né? E entrar realmente na Idade Média até o seu final, que vai desembocar no Renascimento, tá? Bom, esse é um período da arte essencialmente religioso, tá? Praticamente tudo que vocês vão ver desse período estão ligados a temas bíblicos e existem convenções para a arte. Estas convenções já foram vistas por vocês quando nós estudamos, por exemplo, o Egito, né? A arte, ela é convencionada pelos sacerdotes, né, ou pelos religiosos, para que o observador entenda e compreenda que ele é sempre menor do que aquele que está ali figurado na obra, tá? Então, a frontalidade e postura rígida, e dessa forma, né, eu, como espectador, vou venerar e respeitar aquela imagem. Cada lugar do personagem da história ali sendo colocado dentro de um contexto bíblico, certo? Tanto os seus gestos, os seus pés, dobras das roupas, tudo isso é simbólico. E é nesse momento também que eu vou ter personalidades oficiais caracterizados como sagrados, tá? Então, esse pessoal do Império, né, vai ser elevado à condição de sagrado, tá? Mais importante do que vocês lembrarem de todos esses detalhes, você vai ter que lembrar sempre, dentro da Idade Média, o centro é sempre Deus, tá? Então, o Deus é o centro do universo e a medida de todas as coisas. Esse Deus, ligado à religião católica, obviamente, né? Ligado à religião que vai imperar, né? Nesse momento histórico. E um pouquinho antes, a gente vai ter aquela passagem muito complicada, né? Com todos aqueles romanos que ainda tinham vários deuses e um grupo, né, de pessoas que já acreditam em Cristo e que está profetizando a fé cristã. Essa imagem que vocês estão vendo aqui são das catacumbas de Priscila. Essa imagem, claro, primeiro está muito deteriorada, porque é um lugar muito úmido, então é importante vocês entenderem que ela está deteriorada por esse motivo, e também porque não eram realizadas por artistas. A gente vai entender um pouquinho esse processo com o passar dos slides, tá? Quais são os estilos de arte desse período? Então, a gente tem a paleocristã, que é ainda a época de perseguição dos cristãos, toda a arte paleocristã é uma arte proibida, né? Não pode ser realizada para que todos vejam, então elas vão ser feitas dentro de catacumbas ou pequenas igrejas feitas em covas. Essas pinturas, elas eram pinturas bem simplificadas, né? E os santos são colocados como se fossem imperadores. É importante a gente entender que nesse momento os cristãos eram perseguidos e mortos, né? Então eu tenho uma mudança vamos dizer assim, dos deuses que antes eram vários para um único Deus. Eu deixo de ter aquela antiga religião, né, politeísta, para essa nova, né, monoteísta, e que isso vai fazer muita diferença na minha forma de relação com o mundo lá fora. Porém, eu ainda preciso fazer tudo isso de forma escondida. Então, se eu vou fazer um enterro, né, de um cristão, eu preciso fazer de modo que os outros não percebam que ele é cristão. Tá? Eu vou fazer um desenho, eu preciso fazer um desenho que ninguém perceba do que eu estou falando. Então, quase sempre é uma arte simbólica nesse período. Tá? Depois a gente tem, dentro da Idade Média, quando a gente vai
de fato, aderir, né, todos os imperadores aí dessa região de Roma e de Bizâncio, né, porque é o imperador romano junto com os seus súditos que vai para Bizâncio, né, e vai então tornar esse espaço cristão, tá? Então eu tenho essa divisão entre bizantino, românico e gótico. Isso está acontecendo mais ou menos ao mesmo tempo, né? O bizantino está acontecendo junto com o românico, só em lugares diferentes. O gótico vem um pouquinho depois, tá? Então, o bizantino é uma arte desenvolvida no Império Romano do Oriente, mais conhecido como Império Bizantino, que também é cristão. Só que como eles estão do lado ou junto aos árabes, né? Eles é que foram para lá e tomaram esse lugar, eu vou ter uma forte influência árabe no universo da arte bizantina. O românico, uma arte desenvolvida no Império Romano, na região ali de Roma, mesmo toda essa região, uma arte bem mais pobre, né? Porque aqueles que tinham mais poder e mais dinheiro foram para Bizâncio, os que ficaram acabaram por ter muitos ataques, muitos problemas com as outras tribos e uma arte menos refinada do que a arte bizantina. E o gótico, ele está muito mais ligado aos estilos das construções de catedrais, que vai acontecer mais ou menos 1000 anos até 1400 depois de Cristo, tá? Então, todas essas representações e leis serviam para toda a arte desse período. Então, eu tenho uma lei, uma organização para a confecção da arte deste período. Nós vamos lembrar também que, nesse período, até mesmo a igreja cristã católica, né, apostólica romana, ela vai proibir um tempo a escultura. Por quê? Para que não houvesse a ligação com as esculturas anteriores dos deuses romanos e gregos, tá? Mas depois ela retoma isso, tira essa ideia e aceita novamente as esculturas, principalmente quando chega lá na arte gótica. Esse período foi, vamos dizer assim, a escultura ela vai ser deixada de lado apenas por este motivo, porque como eles já tinham as esculturas dos seus deuses, era assim que eles veneravam os seus deuses, a igreja acreditou que não seria interessante ter as imagens. Porém, como a maior parte do público era analfabeto, eles entenderam que a melhor forma de ensinar o público era através de imagens, tá? Então, vão fazer normalmente as imagens que vocês vão ver desenhadas dentro das igrejas, tá? O que a gente tem de arte? A pintura, né, que é a iluminura e a fresco, e os ícones. Então, vamos lá. O que são iluminuras? Iluminuras são aqueles desenhos feitos dentro dos livros, tá? Dentro dos manuscritos. Por que eu estou chamando de manuscritos? Porque não havia outra forma de se fazer um livro. Um livro era feito à mão. A fresco são pinturas nas paredes, só que chama fresco, que é um tipo de pintura onde o retoque final da parede ainda estava fresco, fresco no sentido de não estar seco, e era nessa parede que eu ia retratar, então, as cenas e figuras religiosas. Os ícones, principalmente feitos em Bizâncio, na região de Bizâncio e toda essa região dos turcos, essencialmente simbolista, ela era muito simbólica e vai utilizar de signos representativos, principalmente do martírio, da salvação e da vida eterna, tá? Escultura, então, como eu já expliquei, tem um papel bem secundário por causa da idolatria, e o mosaico. O mosaico também vai ser muito utilizado, né? Desenho de cenas bíblicas feitas com mini pastilhas coloridas. Lembrando que essas pastilhas eram retiradas de pedras e elas tinham a cor diferenciada, separadas por cor para fazer o desenho. Então, bem da verdade, não é o que nós pensamos em mosaico hoje, porque hoje eu tenho
várias cores de ladrilhos, por exemplo, que eu posso recortar, posso comprar as pastilhinhas já quadradinhas. Aqui não, aqui eu vou usar um material que vem da natureza. A única coisa que eu vou fazer é cortar esse material do tamanho que eu necessito e separar por cor para fazer o meu mosaico, tá? Então, aqui eu tenho alguns desenhos que eu acho que são bastante interessantes para a gente entender um pouquinho quando eu falo do que o que são esses mosaicos e como é que funcionava o que eu falei lá atrás para vocês, essa ideia de hierarquia, tá? Em cima eu tenho um mosaico que é o Cristo em mosaico, então o Cristo está no centro, né, da representação, e as pessoas estão em volta dele. No segundo mosaico também aqui embaixo, é um mosaico que está faltando realmente um pequeno pedaço aqui, porque ele é muito antigo, né? Ele se deteriorou, e ele também tem lá Jesus no centro. Lembrem-se, eu já tinha uma escultura, quando eu penso lá na Grécia e penso em Roma, super bem resolvida. Eu tenho um desenho quase como um retrato da pessoa. Eu conseguia fazer isso com maestria, eu conseguia fazer uma escultura exatamente como um ser humano é. Aqui eu não utilizarei essas regras. Por quê? Porque a ideia é que não seja representado Cristo e os seus seguidores como pessoas comuns. Então, vou utilizar de outras formas que não sejam a ideia de igualdade a um ser humano, a representação aqui na Idade Média. Tá? Outro lugar que a gente encontra os mosaicos são nas paredes das igrejas, né? Os tetos das igrejas. Elas refletem, né? Algumas pedras refletem com tons dourados. Pintura de ícones. O ícone, gente, ele é um pequeno painel, né? E ele tem imagem, né, de santos e seres sagrados. O ícone ele é bastante interessante porque as pessoas levavam ele normalmente é uma peça menor, tá? E as pessoas levavam consigo. Por exemplo, eu vou a uma batalha, eu levo o meu ícone junto para fazer as minhas orações. Outro desenho que eu acho que vale a pena vocês olharem com bastante carinho para compreender o que eu disse para vocês, que é uma pintura muito chapada, muito bidimensional, lembrando que eu já tinha um conhecimento muito maior, é que eu estou aqui para enviar uma mensagem para você, mas não trazer a representação dessa figura como se ela pudesse existir aí fora. Então, é uma mulher, é a Nossa Senhora, né, com o manto azul, que é uma obrigatoriedade, o dourado, né? Porém, eu coloco essa Nossa Senhora muito diferente de qualquer mulher que eu pudesse encontrar. E deem uma olhada no tamanho desse menino Jesus, tá? Bom, não existe proporção. Tá? O que eu tenho aqui? É um menino Jesus que parece quase um menino grande já, né? E ele está no colo de Maria. Isso não seria possível nesta proporção. O que não me interessa, o que interessa mostrar é a imagem e não está ligado às regras que a gente já viu existir anteriormente, né? Regras de proporção e tudo mais. Como eles são feitos? São feitos com têmpera e encáustica. E o que é têmpera? Pigmentos que utiliza gema de ovo. Encáustica é um pigmento de cera derretida e aquecida. Tá? Também utiliza pedras preciosas, utiliza-se ouro, utiliza-se prata para fazer os ícones, tá? Os afrescos, quase sempre narrando temas bíblicos, né? Para que eu, ao chegar à igreja, e olhe, eu compreenda aquelas histórias. Então, eu entro numa igreja e olho essas imagens, eu consigo compreender, né, aquilo que eu deveria compreender pela leitura. Né? Até porque, né, gente, não existia uma quantidade tão grande de livros nessa época, os livros eram manuscritos. Uma família rica, né, dentro de uma família grande, teria no máximo uma Bíblia. Tá? Nós não temos esse tipo de possibilidade
nessa época, tá certo? Isso tudo era feito manualmente. Quem fazia esses livros sempre dentro dos monastérios, os monges escreviam e alguém ia desenhando. Quase sempre um fazia parte da letra e o outro a parte dos desenhos, tá? A narração de temas bíblicos, transmitir não apenas as cenas tradicionais que marcam o dia, mas a leveza e a pureza da religiosidade. A pintura de painéis, ela vai acontecer no século XIII e espalha-se pela Europa só no século XV, tá? Então, a princípio, realmente sempre nas paredes. A iluminura, lembra que eu falei para vocês um pouco antes, ela é uma ilustração dos livros, né? Esses mesmos livros vão tratar dos assuntos religiosos, alguns momentos dos assuntos mundanos, mas raramente, né? E a princípio a iluminura era apenas as letras. Olha na parte de baixo desse primeiro desenho do lado direito do slide, tem uma letra ali, né? No começo era só essa primeira letra. Nos estudos modernos a gente usa o termo iluminura para qualquer decoração dos textos escritos, tá? Aqui vocês olham que temos várias iluminuras, né? E são diferentes entre elas, feitas por pessoas diferentes. Muitas vezes, aquele que escreve esse livro não sabe ler. Ele apenas copia. Nós chamamos isso de monges copistas, tá? Eles copiavam e deixavam um espaço ali para os desenhos das cenas, tá? A técnica de iluminura, então, é a ilustração de cabeçalhos, títulos e letras maiúsculas nas iniciais do texto. Esse registro de pintura acontece principalmente na época gótica, tá? E sobreviveu durante muitos anos porque esses livros sempre foram muito bem guardados. E destinava, claro, poucas pessoas que podiam adquirir um livro como esse, tá? Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa muito importante, com muito dinheiro na época, quando o meu filho fosse se casar, eu poderia mandar fazer para eles um livro, uma Bíblia, por exemplo, ou um livro sobre a história de um santo que me agradasse, tá certo? E, não diferente, temos também desse período, principalmente do período gótico, mas não só do gótico, a gente vai ver em outros momentos também, mas o maior deles é no gótico, os vitrais. O que são esses vitrais? São vidros coloridos que vão sendo unidos por chumbo e vão formando os desenhos. Então, essas pecinhas entre os vidros são o chumbo que segura, né? Vão sendo realizados esse trabalho, e esses vidros coloridos que formam, então, imagens também. No caso do lado esquerdo do vídeo, vocês estão vendo uma Nossa Senhora ao fundo, o Menino Jesus na frente e todo cercado dos anjos. Desculpa, eu dei uma puladinha, né? Mas assim, outra imagem que eu acho bastante interessante é essa, porque deem uma olhada que dá para vocês perceberem a deformação também do menino Jesus, né? O menino Jesus quase como um menino grande, né? E Nossa Senhora junto do menino Jesus. Essa é uma das pouquíssimas imagens que Nossa Senhora se encosta de fato no menino Jesus, tá? Nesse ato de carinho. Isso é bem raro a gente ver, então eu gosto de trazer isso, porque normalmente os artistas tinham muitas regras e não podiam colocar dessa forma. Outra coisa é o emprego das cores obrigatórias, né, no manto de Nossa Senhora, na roupa do Menino Jesus, tá certo? E a pintura que nós chamamos de pintura chapada, tá? É uma pintura sem utilização do claro e escuro próprio do conhecimento de profundidade que a gente vai ver depois no Renascimento. A arquitetura, gente, a arquitetura desse período é uma arquitetura bem interessante. Por quê? Vamos lá. Enquanto eu tenho um lugar onde eu tenho os bizantinos com dinheiro, com técnica, né? Então eles levaram todos os livros que eles tinham.
de conhecimento dos gregos e dos romanos, certo? Porque eles são os romanos, mas eles levam os livros, levam todo o conhecimento para Bizâncio. Então, a parte rica vai embora, a parte pobre fica ali perto de Roma mesmo. E chegando lá, eles ainda vão adquirir o conhecimento dos turcos que estão lá. O que vai acontecer? Eu vou ter diferentes arquiteturas. Eu tenho uma arquitetura robusta, porém muito simples no estilo românico. Por quê? Porque eu tenho um lugar que é muito atacado, então eu não tenho janelas, eu faço paredes muito grossas, é quase, e é chamado de fortaleza de Deus. Enquanto lá em Bizâncio, onde isso não acontece, onde eu tenho mais dinheiro, eu tenho mais poder, eu vou fazer uma construção mais leve, cheia de janelas, cheia de luz, tá? Então, vamos lá. Templos, igrejas, mosteiros e palácios em 3 estilos: românico, bizantino e o gótico. Bizantina, com domo central; românico, com arcos e cilindros, lembrando dos arcos e cilindros já existentes, olha a porta que veio dos romanos, né? E o gótico, com artes em ponta. Vamos olhar o gótico aqui para vocês entenderem do que eu estou falando. O gótico é a igreja de Notre-Dame da França. Essa aqui é de Reims, muito parecida com a de Notre-Dame, menor, é claro, mas no mesmo estilo. Tá? Essas quase que como desenhos de ogivas, né? Essa coisa mais afunilada lá em cima. Então, esses 3 estilos de arquitetura utilizados aí durante o período da Idade Média. A Idade Média, dito por alguns como Idade das Trevas, o que é um erro violento, não tem nada a ver com a Idade das Trevas. Existia ciência, principalmente em Bizâncio e depois a partir do período gótico, então a gente não tem isso como a Idade das Trevas. O que a gente tem é um problema, por quê? Porque Roma consegue aumentar o seu império de forma estupenda, mas depois começa a perder o controle, né? E ao perder o controle, né, ela vai ficando cada vez mais diminuta no sentido das suas possibilidades de luta. Aí é aqui que os imperadores se juntam aos cristãos, a ideia do cristianismo, e vai tornar a religião católica cristã como a religião do império, certo? E aí começa uma nova etapa, e para segurar esse povo de alguma forma, todas as regras adentram esse meio, tá? Então, aqui é importante a gente entender, né, que é no gótico que as esculturas voltam, certo? E vão ter lá pinturas, afrescos, já os painéis, iluminura dos manuscritos e as esculturas. Essas esculturas ainda muito ligadas à arquitetura, tá? Quando eu digo ligadas, ela faz parte da arquitetura. Vamos ver uma aqui para vocês verem. Essa imagem, ela não sai, ela não está fora, ela está ligada à arquitetura. Então, a gente vai ver esse tipo de escultura nesse momento, tá certo? Dá uma olhada nessa aqui, que está toda... são figuras do Velho Testamento, né? E elas são as colunas de uma parte da igreja, tá? É importante que é nesse período, né, que a gente começa a voltar a ter as esculturas, aí como decoração de túmulos, e imagens reproduzidas parecidas com as figuras humanas, tá? Aqui também, ó, já uma ideia de representação mais real dos corpos, tá? Que é nesse período que a arte vai adentrar o mundo do Renascimento. Figuras mais próximas da realidade. E aí, no final da Idade Média, eu gosto muito de falar de um artista super importante que se chama Giotto. Na verdade, ele não é o único, nós temos o Masaccio, que também é muito importante para esse período, mas ele morreu muito cedo, então ele tem uma boa produção,
mas acho que não tão longa quanto a do próprio Giotto. O que acontece? A finalidade primordial da pintura gótica é ensinar a criação divina, como nós já vimos. Então, ele é didático, né? Narrar as escrituras para que aquelas pessoas que são analfabetas consigam compreender aquilo que está ali, né? Então, temas religiosos tirados da tradição bizantina, histórias da Bíblia. Só que esse artista, ele começa a fazer as pessoas como elas deveriam ser, provavelmente, né? Ou como elas, uma chama verossimilhança, né? A ideia de que elas são próximas às pessoas reais. Enquanto eu tenho aquele rosto que vocês viram de Nossa Senhora, que parece uma boneca fria, né? É um rosto que não é real, aqui eu já tenho figuras muito mais próximas do real, tá? Aqui também já outras figuras também muito mais próximas ao real e o começo daquilo que nós vamos ver e chamar de perspectiva, tá? Então, se vocês olham aqui, por exemplo, o Giotto, né, na crucificação, essas figuras parecem seres humanos normais e não aquele rosto quase que de uma boneca fria, tá? Aqui, por exemplo, na segunda obra, do lado esquerdo, na parte de baixo, né, o rosto da Madonna reflete uma doçura, né, que é muito parecida com qualquer mulher, né, com o seu filho ali. Esse aí é o primeiro passo do que a gente vai encontrar